Retomando, ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos vereadores para constatação de quórum. Alessandro Bussola, André Maldonado, Antônio Carlos Domingues, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus, Emerson Pereira Batista presente, Estela Alexandre Almagro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Sinuê Daniel Preto presente, Obiratã Cássio Júnior presente, Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior. 21 vereadores presentes, há quórum regimental. Iniciaremos agora a ordem do dia. Às 16 horas e 40 minutos, retomamos a 28ª sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2025. Iniciaremos agora a ordem do dia. Projeto em segunda discussão, processo 174/2025, projeto de lei 55/25, que altera o inciso 4 do artigo 3º da Lei 7034, de 2 de março de 2018, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais e da outras providências. Autoria, Prefeita Municipal. O referido projeto está em discussão. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Aqueles que são contrários queiram se manifestar. Aprovado o referido projeto. Processo, agora em primeira discussão, processo 210/2025, o referido processo está com projeto de lei 67/25, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Projeto em regime de urgência, autoria da Prefeita Municipal. O referido processo encontra-se na Comissão de Meio Ambiente. O vereador Edmilson Locadora solicitou informações e agendou a realização de audiência pública. Nobre vereador Edmilson Marinho Locadora. Senhor presidente, a gente continua aguardando aí a audiência pública que está marcada para o dia 29, mas eu queria deixar aqui também, com a transparência, que foi respondida as questões desse vereador. Ficou algumas dúvidas ainda em cima dessas questões, no qual já foi dito nessa tribuna. Então, a gente está aguardando aí para a gente ter essa reunião para poder debater melhor esse assunto aí e ser transparente com a população. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida. Senhor presidente, só para esclarecimento junto ao Poder Legislativo, se é possível um debate em relação à solicitação, respeitando, logicamente, o prazo do membro da comissão, se é possível a abertura de pelo menos o debate, a discussão, tendo em vista a importância que o projeto representa. O processo tramita regimentalmente nas comissões e, como o vereador disse, tem uma audiência pública já agendada para esse debate. Nesse caso, seria o instrumento adequado para os debates. Nobre vereador. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Deferida. Com certeza é importante a colocação e também girar o esclarecimento do nobre vereador. Se debateu muito a questão de energia solar, uma série de discussão que o projeto não contempla, e o governo tem concordância, ou também essa casa, de fazer uma emenda supressiva, que o próprio executivo mande para essa casa uma emenda supressiva, para que esse projeto, que é importante, venha para a pauta e que seja votado. O nobre vereador Locadora quer se pronunciar com relação à emenda que o senhor mencionou anteriormente?
Como eu sempre falo, presidente, nós vamos continuar aguardando, mas essa é a importância do debate. Você vê, se a gente não tivesse aí atento a esse projeto, ter analisado com outros vereadores, com assessoria, às vezes isso teria passado batido e teria já ter sido votado. Então, por isso a importância, por isso que eu já deixo aqui o convite a todos os vereadores para participar dessa audiência. Inclusive, eu deixei até aberto, tá, presidente? O senhor pode aproveitar e já divulgar a data aí. A audiência está marcada para o dia 29, mas se possível, se o governo quiser sair ver uma outra data para antecipar, sei que quando o assunto é de interesse dos vereadores, eles não fazem isso, mas independente deles não fazer com os vereadores, nós, vereadores, estamos dispostos a ter essa reunião, lógico, se achar necessário, o executivo, de antecipar essa reunião, não tem problema nenhum. Lógico que eu vou confirmar com os meus colegas, que tem muito a acrescentar nesse debate, se eles vão poder estar presentes nessa data. O interesse, atendendo a interesse e necessidade pública, se o líder da prefeita entender viável, o senhor adiantar. Por isso que a importância do debate, e quero parabenizar até a postura do vereador Locador, inclusive até mesmo consultar alguns vereadores dessa casa, que é importante também. Agora, o que é superar as dificuldades, inclusive essa emenda é importante também, para que a gente tenha clareza e tranquilidade de antecipar essa audiência e que esse projeto venha a ser votado. Pela ordem, presidente. Deferida. Eu queria apenas me manifestar aqui, quanto à primeira fala do vereador Sandro, líder da prefeita, e também em relação à fala aqui do vereador Locadora. Primeiro, em relação à sugestão feita pelo vereador Sandro Bussola, quanto a uma emenda supressiva, eu penso que não é tão simples. Primeiro, que nós não temos essa capacidade propositiva, porque é um projeto de autoria do Executivo, e nós temos limitação quanto à possibilidade. Porém, não é só por isso. Não é só apenas pelo aspecto jurídico, é pelo aspecto político, administrativo e orçamentário. Por quê? Porque quando o governo enviou para essa casa o primeiro e foi aprovado daquela forma desastrosa, deselegante e inconstitucional como foi, não se teve a preocupação de debater. Agora que está colocado, o debate ele não é de uma palavra. Porque se o governo precisa de 40 milhões para 2 poços e a energia fotovoltaica, não basta tirar o item energia fotovoltaica. Nós precisamos discutir o orçamento disso. Quanto desses 40 milhões era para a modernização do parque energético? Esse debate é importante que aconteça sob todos os aspectos das perguntas feitas pelo vereador Locadora. E quero aqui já, respeitosamente, vereador Locadora, apesar de querer também enaltecer a sua disposição em eventualmente antecipar, me colocar contra a antecipação. Até porque nós precisamos, em muitos momentos, antecipar debates, e nós já tivemos, né, vereador Natalino, pela comissão interpartidária do orçamento, reunião aqui com 2/3 da comissão, vereador Segala, que também estava naquela reunião, e que simplesmente o governo mandou o recado de 30 dias e antes de 30 dias não tem diálogo. Então, eu sou contra que a gente abra, começando por nós. É concessão demais para quem tem sido esmagado e atropelado pela condução burocrática e violenta com que o presidente afastado Marcos tem tocado as discussões e as mediações entre a oposição e o governo aqui na casa. O referido projeto, portanto, está fora... Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu quero parabenizar o modo democrático que Vossa Excelência tem conduzido essa sessão e também salientar a importância da gente ter a mudança do regimento interno para o debate. Então, não se tem discordância em relação ao que a nobre vereadora colocou, porque às vezes você escreve e tem um sonho de ter uma energia, que é importante, claro, solar naquele momento, foi colocado ou por algum servidor, e que, na verdade, nos números, ele não consta lá. Mas é possível fazer um debate, tirar o esclarecimento e a gente possa votar e que a população, hoje, que sofre naquela região lá da Independência, toda a região da Vila Junta, venha ter, de fato, água na sua torneira. Muito obrigado, nobre vereador. O referido processo, portanto, está fora da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida. Solicitamos que todos os processos em discussão única sejam votados em bloco.
O referido pedido está em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aqueles que são contrários queiram se manifestar, deferido o pedido. Tem algum vereador que deseja fazer algum destaque? Não tem? Seguimos. Os projetos de discussão única, moção número 157/25, de aplauso à senhora Natália Silva Silvestre, em reconhecimento à sua história de superação e dedicação ao empreendedorismo, autoria de Milson Marinho da Silva Júnior. Processo 158/25, de aplauso à equipe de projeto Resgatando Vidas para Jesus, pelo serviço social realizado no município há 10 anos, levando alimento e esperança às pessoas em situação de vulnerabilidade. Autoria Júlio César Aparecido de Souza. 159/25, de aplauso ao CIPS, Consórcio Intermunicipal de Promoção Social, pelos seus 65 anos de relevantes serviços prestados à comunidade bauruense. Autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. 160/25, de aplauso à atleta Maria Eduarda Todescato Cardoso, pela brilhante trajetória no jiu-jitsu, com conquistas expressivas em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, que constitui motivo de orgulho para a cidade de Bauru. Autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. Processo 161/25, de aplauso à senhora Karen Teixeira por sua notável trajetória dedicada à dança, bem como por sua relevante contribuição à arte, à cultura e à formação de jovens talentos. Autoria Dário Luiz. 162/25, de aplauso ao senhor Eliezer Vieira de Araújo, por sua dedicação, espírito empreendedor e atuação comprometida com o desenvolvimento de Bauru e região. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. Processo 163/25, de aplauso à Escola de Música Alegro Suzuki Bauru, na pessoa do professor Marcos Leonel dos Santos, que com sua atuação educacional, social e cultural, inspira a todos que acreditam na música como ferramenta para o bem. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. Processo 164/25, de aplauso ao Colégio Interativo, pelos 40 anos de sucesso no ensino escolar na cidade de Bauru. Autoria, vereador Sinuê Daniel Preto. 165/25, de aplauso à Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste, o FUAM, e a todas as associações de moradores de Bauru, como expressão legítima de participação popular e de cidadania. Autoria, José Roberto Martins Segala. Os referidos processos estão em discussão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovados todos os projetos. Encerrada a ordem do dia, passaremos agora à explicação pessoal. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos, sem a parte, o vereador Marcelo Afonso. Vereador Marcelo Afonso pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Mudando de assunto, temos uma foto número 7, TV, por favor. Isso aí. Tivemos na semana passada, recente, né? O anúncio aí, Bauru receberá projeto piloto do programa Muralha Paulista. Até por ter visitado várias cidades onde já existe a Muralha Paulista, até fiquei admirado pela informação. Acredito que realmente isso possa sair do papel, esse anúncio, até porque o Ricardo Salles esteve aqui na cidade de Bauru em 2021, anunciando vários equipamentos, né? Até então, 2 vereadores aqui dessa casa também ajudou a divulgar e nada aconteceu. Também tivemos o Moro, em 2019, né? Sérgio Moro, ministro de Justiça, também anunciando um vídeo de monitoramento para a cidade de Bauru, nada aconteceu. Então, quero fazer essa observação: todas as cidades que têm sim o projeto piloto,
que seria aqui, vai ser Bauru, mas um projeto que já existe, né, Muralha Paulista. A Polícia Militar, nós temos aqui os quartéis, né, que segundo vai ser o Copom, que vai administrar isso. Mas acredito que nós temos que ter, sim, a nossa segurança pública para administrar. Todas as cidades de grande porte, pequeno porte ou pequeno porte que existe, né? A Muralha Paulista, quem administra não é a Polícia Militar, ela dá uma assessoria, mas sim a segurança pública do município. Então, queria parabenizar, claro, né? Se realmente tudo isso em setembro já Bauru receber esse vídeo monitoramento, até facial também, né? A leitura facial foi anunciado, né, vereador? Então, acredito que a cidade só tem a ganhar, já passou do tempo de ser lembrado, né, pelo governo do estado, então fica aí mais essa situação, mas sabemos que temos que ter, sim, a nossa guarda municipal para ajudar essa Muralha Paulista aí. Era isso que eu queria deixar aqui registrado, até porque já tivemos 2 propostas aí anterior, e nada aconteceu. E esperamos que dessa vez, em setembro, possa ser realidade já no nosso município, que vai ajudar aí muito. Deus abençoe, presidente. Um bom trabalho a todos os vereadores aí. Muito obrigado, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Teixeira, que abre a mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Milton Sardim, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, Natalino Davi da Silva, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos sem apartes. Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala na explicação pessoal ainda sobre o Jardim Manchester. Este vereador, através do vídeo que eu apresentei na minha fala ordinária, tem mais um vídeo a apresentar, mas antes realmente eu quero destacar aqui que o nosso gabinete está solicitando informações referentes à rede de esgoto e galerias de água pluvial naquele bairro, através realmente dos nossos requerimentos. Também serviços de terraplanagem em várias ruas, tá? A instalação de iluminação pública em várias ruas, a substituição de lâmpadas queimadas, aonde tem poste, que tem um braço, mas estão, enfim. Realmente é um bairro que precisa de um olhar urgente do poder público, e quero destacar aqui que nós vamos continuar acompanhando e solicitando aí todo o apoio do poder público municipal para aquele bairro. E agora eu quero também, como eu não consegui apresentar na minha fala ordinária, eu quero compartilhar com os senhores, mesmo porque são leis que existem e que precisaria, de uma certa forma, realmente ser colocado em prática. Principalmente, nós temos aqui o vereador Júlio César, que muito bem realmente está nessa área da causa animal, e sabemos que a prefeitura, através realmente da SEMA, aí, tem o departamento também, tem os zoonoses também. Mas veja esse vídeo, senhores, por favor. Eu pedi à TV Câmara que possa compartilhar. Esse vídeo foi nessa visita do Jardim Manchester, que eu estive lá, e a gente deparou com esses cavalos. Você vê que existe uma lei municipal que animal de grande porte é proibido, né, estar solto realmente em vias públicas, em área urbana da cidade. Como os senhores podem ver, a dificuldade de nós contar com a participação desse departamento. Muitas das vezes a população realmente traz realmente para esta casa essas demandas, e nós precisamos com que essas leis sejam praticadas, seja de uma certa forma respaldada em cima de uma saúde pública, porque você veja bem que esses animais de grandes portes, da forma realmente como os senhores viram aí, o que eles estão propiciando, o que eles estão realmente nos ajudando? Pelo contrário, estão realmente praticamente usufruindo realmente dos lixos que são colocados ali na frente das suas casas, rasgando esses lixos, ficando nas ruas lá, trazendo uma série de sujeira, até de saúde pública. E para isso realmente nós temos, graças que em nossa cidade nós temos uma quantidade de pessoas voluntária,
Porque quem ocupa cargos e ganha para isso, tem que fazer. Que muitas das vezes a gente não tem visto. E essas pessoas tidas como protetores de animais, quero aqui dar os meus parabéns e as minhas contribuições para todas essas pessoas, mulheres, homens, que tanto realmente têm contribuído e que têm tido dificuldade imensa. São recursos que a prefeitura realmente disponibiliza para o trato, né, para essa área específica, e que muitas das vezes essas pessoas que fazem um serviço voluntário não têm percebido o quanto que a prefeitura poderia realmente estar, pelo contrário, contribuindo, ajudando. Porque é triste realmente nós perceber, numa cidade como Bauru, que a nossa cidade nós estamos no mês, né, de 129 anos. 129 anos, pleno século XXI, ainda deparar com essas questões. E outra questão, eu estive também ali com o secretário de esporte, carinhosamente o Foguinho, pedi à TV Câmara que pudesse rodar umas fotos. Quero agradecer, apresentando ele ali um projeto ali no Bauru 22, um projeto Associação de Bons Frutos, existe já há alguns tempos, vem aí disponibilizando apoio para aquelas crianças, adolescentes, daquela região ali do Bauru 22. Eles utilizam aquela área ali do Museu das Artes, que está precisando também de uma reforma, praticamente de iluminação, de adequação, para que realmente possa cada vez mais atender esses jovens e essas crianças daquela região. Era isso, presidente, eu agradeço. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, nobre vereador Natalino. O próximo vereador inscrito, o vereador Sinuê, pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Retorno aqui para explicar a minha moção de aplauso ao Colégio Interativo, onde comecei minha carreira há 37 anos, uma escola que ainda me emociona, ali na Duque de Caxias, e lá conheci o professor Gino Cres. O professor Gino Cres veio a falecer no último sábado, aos 88 anos, Borgo, acho que foi aluno dele também. O vereador Segala lhe concedeu a medalha Sebastião Paiva, se eu não me engano. Foi vereador desta casa de 83 a 88. E a primeira experiência que eu tive com o Gino Cres, eu era monitor, né? E eu tinha até um certo receio de entrar na sala dos professores, sabe? E uma das coisas curiosas foi que a hora que eu li os nomes dos professores, né? Giba, Cacá, Circuito, Azevedo, né? Falecido também. Eu falei para o Paulinho, diretor, e depois para o Gino. Que nome eu coloco aqui, né? Os caras têm todo nome diferente. Ele falou, você chama Sinuê ainda, que é um nome diferente? Sensacional. E aí eu criei coragem, abordei o Gino Cres, entrei na sala dos professores, sabe, Arnaldo? Bem sorrateiramente, quietinho, peguei um café e tentei puxar papo com o Gino Cres, né? E falei para ele assim, professor, existe a palavra carrasca? Ele me respondeu, existe dicionário. Sempre fui estudar graças a ele, né? E ainda estamos na ativa. E outra, Segala, foi contra o seu Corinthians, que assim como eu, Gino, era um grande palmeirense, e me liga um dia, assim, uma tarde, Borgo, e fala assim, Sinuê, onde você vai ver Palmeiras e Corinthians? Falei, acho que em casa, né? Esse jogo é para ficar trancado e não sair, principalmente se perder, né? Daí ele falou assim, minha mulher é corintiana, meus filhos são corintianos, deixa eu assistir com você. Acabou não dando certo, mas um cara gênio, latim, grego, português, né? Pessoa exímia, um professor espetacular. Então, Interativo, nesses 40 anos, teve alunos brilhantes, que hoje aí estão como grandes médicos. Fogolin estudou lá. Borgo aí, de quem nós temos orgulho sempre de falar, e grandes alunos e tudo mais. E só para terminar aqui, quero agradecer mais uma vez a todos, até breve, né, Arnaldo? E queria falar também que me ligaram do cemitério Cristo Rei, que está um abandono total, Dário,
e que um cidadão levou a mãe para visitar o túmulo do pai, né, nesse Dia dos Pais, ontem, e ossos jogados, Bira, túmulos abertos, jazigos sem as placas, Sardim, tudo jogado lá no Parque Primavera. É um dos ofícios que eu farei aí, para que tenhamos cuidado, respeitar principalmente quem lutou e morou nessa cidade, né? Agradeço a todos mais uma vez pela força, pelo carinho, e que façamos dessa cidade uma cidade como ela merece, sem limites, para melhorar, que seja uma grande cidade que Bauru merece. E parabéns à Cabine Lilás e à Muralha Paulista, Cabelinho esteve lá, e que aconteça, como o vereador Marcelo Afonso disse, que ele briga muito por essa segurança há tempos, e que aconteça porque Bauru urge desse processo de segurança, que estão com roubos por toda parte. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, nobre professor Sinuê Preto. Que Deus continue abençoando sua vida também. Próximo, o vereador inscrito, o vereador Ubiratã Cássio. Pastor Bira pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, eu quero abordar o último assunto aqui hoje, que me foi proposto, inclusive, já solicitando à TV Câmara. Nós temos um vídeo para apresentar, porque Bauru sediou nesse último final de semana a etapa da Copa Brasil de tênis de mesa. E tive a oportunidade, a honra de poder representar o Legislativo. Inclusive, ganhei esse troféu, apesar de ser muito ruim em ping-pong não, tênis de mesa, tênis de mesa. Apesar de ser muito ruim no tênis de mesa, todo mundo já deve ter trocado algumas pancadinhas, né, na raquetada, né, Arnaldo? E aqui um presente muito, muito, muito delicado e de qualidade excepcional. Agradecer ao presidente da Federação Paulista de Tênis de Mesa, o Fábio Matos, e foi um prazer poder representar os senhores e a senhora lá nesse evento que reuniu 10 estados da federação, 38 atletas paralímpicos, 450 atletas olímpicos e mais de 1.000 jogos foram disputados nesse lugar. Inclusive, o Zé, filho do nosso companheiro também de Câmara, Fabiano Mariano, disputou também a sua partida já num outro nível, né? Entrou numa outra categoria, e o que me honrou muito está do lado dele. Vou pedir à TV Câmara para passar esse vídeo pequeno, mas que relata como o Bauru tem coisas grandes para serem exploradas. Obrigado, TV. O institucional é de lei, né, Marcelo? Tivemos todo o apoio lá para poder assistir a inauguração, o início, né? O início do campeonato da Copa Brasil. Gente importante. Oi, pessoal. Gente importante. Eu estou aqui hoje na Copa Brasil de tênis de mesa. Nós estamos ao lado do meu amigo, colega de plenário, presidente Fábio Matos, presidente da Federação Paulista, responsável por esse evento bonito que nós estamos recebendo em Bauru. Obrigado, Fábio, por escolher Bauru. Nós que agradecemos a cidade e também o seu trabalho, né, de estar apoiando e incentivando o tênis de mesa em nosso estado e da cidade de Bauru. Maravilha, queremos campeões em Bauru, no estado de São Paulo e no mundo. Deus abençoe Bauru, Deus abençoe a Federação Paulista de Tênis de Mesa. Festa bonita, ó. Nós temos muitos destaques a serem feitos aqui. O nosso multicampeão, o Cláudio Massad, ele foi homenageado também durante a competição. Só que como ele está disputando nos Estados Unidos, foi a sua esposa quem recebeu a homenagem e representou muito bem Bauru. Também esse troféu que já acabei de mostrar para os senhores, eu ganhei. Um agradecimento especial ao presidente da Federação de Tênis de Mesa de São Paulo, da Federação Paulista, Fábio Matos, pela organização e por escolher Bauru para sediar um evento tão bonito,
tão importante e tão grande. Falei que ele era nosso colega de tribuna, porque ele foi 4 vezes vereador na cidade de Lorena. Então, ele entende bem que, para um projeto de esporte ou de segurança andar, precisa ter recurso público e investimento nas categorias de base e na manutenção, dando suporte para quem vai representar Bauru. Nós vamos oferecer uma parte da nossa emenda impositiva à Associação de Tênis de Bauru, na pessoa do Cláudio Massad, para custear esses aportes que a gente faz para levar o nome de Bauru além das nossas fronteiras. Demais, Deus abençoe a todos, uma semana bastante produtiva. Obrigado, presidente, Deus abençoe. Nós que agradecemos, nobre vereador Bira, pastor Bira, que Deus continue abençoando sua vida também. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandro Bussola, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador José Roberto Segala, nobre professor Segala, pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, começar fazendo uma brincadeira, dizendo que o professor Sinuê me deu um susto agora, quando disse que recebeu um telefonema lá do cemitério. Eu falei, oh, caramba, né? Me assustou, mas tudo bem. Senhores, já foi comentado aqui que 11 de agosto é o dia do direito, é o dia do advogado, né? E já foi muito bem explicado, inclusive, pelo professor Sinuê, a origem dessa data, com a criação dos cursos jurídicos pelo Dom Pedro I, né? Criou 2 cursos jurídicos, um em Olinda, outro aqui em São Paulo. Isso tudo já foi muito bem dito e nós temos que valorizar o trabalho dos advogados, tá certo? Eu estou na categoria, fico muito feliz. Aqui em Bauru, ela está muito bem representada. O Tiago Tesani e o Tiago Munaro carregam, junto com seus companheiros de diretoria, elegeram uma bela chapa aqui para defender a OAB aqui em Bauru, muito embora a OAB Nacional esteja causando muita decepção. A OAB Nacional está muito quieta demais numa situação em que deveria estar tomando posição. Mas, de qualquer maneira, essa data é importante. É só também para acrescentar que essa data é importante para os jovens estudantes, viu, Dário? Porque 11 de agosto também é o famoso dia do pendura. Cuidado com os donos de restaurante, de bares, né? Porque faz parte da tradição jurídica, no 11 de agosto, naqueles bares que são normalmente frequentados, pedir aos proprietários que sejam gentis e não cobrem a conta naquele dia, né? Então, fica aqui meus cumprimentos aos advogados de um modo geral. 12 de agosto, amanhã, é também aniversário da SENAG. A SENAG estará completando 59 anos amanhã. Eu também sou membro da SENAG, fui 2 vezes presidente da SENAG, tenho um carinho muito grande pela SENAG, mas estou sempre destacando a importância da SENAG na cidade de Bauru. Pouca gente sabe, mas quando foi feito o projeto de travessia pela Avenida Rodrigues Alves, da rodovia Marechal Rondon, aquilo lá era conhecido como cruzamento da morte, porque era em nível, você cortava a rodovia no nível. Aí fizeram um projeto de um viaduto para atravessar ali. Só que aquele projeto tinha uma pista, uma que ia e uma que vinha. A SENAG é que fez um movimento aqui em Bauru para dizer, não, isso é um absurdo, né? Numa avenida
que tem tudo para crescer, aquele lado da cidade vai se desenvolver, você vai fazer um viaduto estreitinho, vai criar mais problema do que resolver. Então, a campanha que a Senag fez naquela ocasião promoveu a duplicação da avenida. Além disso, a Senag tem se posicionado em outras vezes. E, recentemente, a Senag se posicionou contra o projeto da estação de tratamento de esgoto. Ele não estava ainda sendo executado, foi teimosia do prefeito Rodrigo Agostini iniciar com críticas. A Senag apontou vários defeitos naquele projeto. A Senag tem engenheiros muito competentes no seu quadro associativo, inclusive na sua diretoria. Então, o papel da Senag aqui em Bauru, e nós podemos usar muito mais a Senag, viu, gente? Aqui, todas as vezes que nós tivermos dúvida sobre alguma coisa que a Prefeitura está propondo, não custa absolutamente nada acionar a Senag. Fica aqui os meus cumprimentos pelos 59 anos da Senag. E aí, agora fica uma curiosidade. Eu disse que o tempo é pequeno para tratar de tudo, a vereadora Estela já comentou também sobre isso, muita coisa vai ter que ficar para a semana que vem. Na semana que vem eu vou abordar com mais profundidade alguns assuntos, e um deles é essa história da Prefeitura continuar alugando imóveis para ir colocando secretarias, né? E, pior, alugando sem licitação. Aqui não se faz mais licitação em Bauru, né? Virou moda, é à vontade. Então, ela escolhe o lugar, escolhe o imóvel, acerta o preço, ninguém pode falar coisa nenhuma, e quando você vê, o imóvel já está sendo ocupado pela Prefeitura, não é? Então, há muitos outros imóveis que poderiam ser usados, e nós tínhamos que, evidentemente, nos debruçar sobre este problema que está ocorrendo agora na cidade de Bauru. Até porque, se estão anunciando que vão pretender vender imóvel, não é? Vão vender patrimônio da cidade, vai ficar difícil. Nós vamos discutir isso, né, vereadora Estela? Você está vendendo imóvel e está fazendo financiamento? Então, peraí, se você vai pegar dinheiro de um lado, você não precisa pegar dinheiro no banco do outro. Não tem necessidade de fazer isso. É uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui também, mas isso, infelizmente, vai ter que ficar para a semana que vem, porque o nosso espaço de tempo aqui é muito curto. Um abraço a todos, uma boa semana. Muito bem, professor Segala. Próximo vereador inscrito é o vereador Hélio Ferreira, Venâncio Ferreira. Pede a palavra e tem por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores aqui presentes. Já estamos com saudade do professor Sinuê e a sua alta prosopopeia, que invade aqui, né, o espaço e até nos emociona algumas vezes. Então, o senhor sempre será bem-vindo, e é uma honra, né, exercer essa edilidade ao seu lado. E, continuando os assuntos aí, né, tempo exíguo, não foi suficiente nos 10 minutos, mas seguimos aqui. Este vereador também participou do 124º aniversário do 4º Batalhão de Caçadores, aqui da nossa cidade, um batalhão centenário que a sua história se confunde com a história do próprio município. Município completando 129 e o 4º Batalhão 124 anos. Hoje sendo comandado pelo nosso querido amigo Joverci Bergamaschi, Tenente-Coronel Joverci Bergamaschi, na pessoa do qual eu parabenizo todos os policiais militares de nossa cidade. Eu vou pedir para a TV Câmara, por gentileza, TV Câmara, ficou aí a foto 4, sobre a cabine lilás e sobre a sala lilás, que a gente fez a petição diretamente aí para o secretário. É a próxima foto. Não temos a próxima foto, não tem problema. Seguimos aqui, vou pedir a gentileza da exibição do vídeo 3.
Muito obrigado, TV Câmara. Eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer do fundo do coração o nosso secretário de Segurança Pública pela sua simplicidade, humildade, pelo atendimento, né, a este vereador, que na verdade é toda a população da nossa cidade. Então, fica aí os agradecimentos. Nobre secretário Derrite, eu tenho certeza que o senhor vai cumprir com a palavra, porque eu sei que o senhor tem palavra. Então, aproveito já para agradecer aí os desejos de boa sorte do vereador Marcelo Afonso, do professor Sinuê, porque, de fato, a nossa cidade e a região necessita desse aparelho, né, desse monitoramento eletrônico, mas diferenciado, porque no caso aqui do nosso município vai ter o projeto conceito do Muralha Paulista, é o POC Paulista. Então, eu tenho certeza que vai ser um modelo que vai servir não só para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Fica aí os meus agradecimentos e nossos parabéns para o 4º Batalhão, todos os policiais que ali servem, né, porque 124 anos realmente é bastante tempo. Como eu disse, se confunde literalmente com a história da nossa cidade. Então, os policiais que aqui passaram nesses 124 anos foram verdadeiros heróis, desbravadores, que garantiram a segurança, que garantiram, né, na verdade, a integridade física de todos aqueles que trouxeram o progresso para a nossa cidade, para a nossa região. Então, fica aí os nossos agradecimentos a todos os heróis que por aqui passaram. Valeu, muito obrigado, nobre presidente, e obrigado aos meus colegas vereadores. Obrigado, vereador Cabelinho. Próximo vereador inscrito, vereador Edmilson Locadora, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Estela Alexandre Almagro, que pede a palavra e tem o seu tempo por até 5 minutos. Fazer rapidamente, nesses 5 minutos finais aqui, 3 comentários. Eu vi aqui vários vereadores, pelo menos uns 2 ou 3, elogiando as atividades aí na cidade vizinha de Agudos. Eu quero fazer um comentário aqui de algo que a gente vem batendo nessa tecla, né? A prefeita Suelen Rosim realmente está em baixíssima conta com o governador do estado de São Paulo, né, gente? O governador vem para a região onde ele vai, Agudos, e a prefeita do município, em tese, o mais importante, a locomotiva do Centro-Oeste paulista, não está nem na linha de frente, senta lá no auditório junto com a plateia. Essa é a posição que hoje ocupa a prefeita Suelen Rosim na agenda do governador do estado de São Paulo. Tretados é pouco, não é? Realmente não aprendeu a reivindicar nem fazer a defesa institucional da cidade para a qual foi eleita para representar. O contraditório aqui, não vou ficar citando vereador por vereador, o contraditório é que os vereadores precisam escolher, né? Ou bate palmo para o Tarcísio ou critica a ausência de políticas específicas, como da saúde, por exemplo, da nossa cidade. Não dá para acender, né, uma vela para 2 deuses ao mesmo tempo. Escolhe, né? Ou o homem está de parabéns ou o homem tem que ser criticado. É que a dicotomia é grande, né? Não pode criticar a chefa, aí fica difícil, cria constrangimento mesmo. E quero dizer que fiquei muito surpresa ao saber, depois da data, naturalmente, até compartilhei com o vereador Borgo, porque nós que viemos aqui debatendo o PL 51, que está sendo sobrestado há várias semanas, aquele que nós estamos conseguindo chamar de PL da anistia, não é? Para as empresas, a questão da metragem do terreno. Mas que aí havia sido convocada uma audiência pública, não aqui na Câmara, mas uma audiência pública na Ciesp, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, que teria sido no último dia 30. Vereador Segala, vereador Borgo, nós que falamos tanto aqui a respeito do assunto,
Mas, estranhamente, esse convite não chegou para nenhum vereador. Para mim, não chegou. Portanto, que a Câmara não se furte, viu, vereador Hélio, que está aqui presidindo a Câmara nesse momento, eu espero que o senhor permaneça ainda por um tempo. Não precisa ser muito, não, só esse restinho de mandato, tá bom? E que possa puxar esse debate, porque foi levantado aqui a forma inadequada com que esse debate estava sendo feito sem envolver a casa. Não é? Desde a primeira. Foi sobrestado várias vezes sem retorno do debate, para que nós tenhamos a oportunidade de estar nessa mesa. E sei, e aí quero já aqui fazer uma outra, já dar um outro spoiler, que é o seguinte: eleição após eleição, a gente vem falando, eleição da mesa, a gente vem falando da importância de que aqueles 5 cargos de assessoria aqui na presidência da casa tenha cada vez mais o papel técnico e de suporte a toda a casa, a todo o parlamento. Quero elogiar aqui pessoas como o Guilherme, que está aqui, faz um trabalho excepcional de suporte a todos os vereadores, independente de ideologia e independente de ser situação de oposição, porque entende o seu papel. Não é o único, outros também o fazem. Mas quero avisar desde já que equívocos como esse podem ser evitados se tiver uma dinâmica aqui na assessoria da presidência muito mais voltada para aquilo que deveria ser, que é o institucional, do que para a barganha da eleição interna. E quero deixar desde já consignado minha posição, que é contrária à movimentação que até os cachorrinhos já estão sabendo. Não é? Imagine o corredor da casa. Já fui contra a saída da Fernanda Pegoraro do PROCON para a indicação política do Hudson Chaves. E dei várias razões aqui, porque penso que ele não entende qual é esse papel. E ao saber que intencionam tirá-lo do PROCON e trazê-lo para a assessoria da presidência, quero deixar claro que terão problemas. A mesa vai ter. Só que é a assessoria da presidência do Poder Legislativo. Que não se confunda o papel e a expectativa que se tem com estas assessorias. E que isso não seja feito, consolidado a partir do interesse individual de nenhum parlamentar desta casa. Nem eleitoreiro, nem pessoal. Porque também não é desconhecido de ninguém aqui o papel que ele teve naqueles pareceres esdrúxulos que surgiram aqui contraditoriamente após declarações de vereadores de que não se daria parecer em uma semana. Então não vamos aqui fingir que a gente não sabe o que acontece nesses corredores e fora deles. Isto aqui é o Poder Legislativo. E tem que ser respeitado como tal. Não vamos permitir que isso aconteça. Essa casa precisa caminhar para o distensionamento, porque nós não podemos estar nem a serviço do Executivo, nem do interesse individual ou particular de quem quer que seja. E já aproveito para dizer também, essa semana o Diário Oficial trouxe bastante novidade, né? Filha de ex-vereador, ex-candidata a vereador, aquela listona dos cargos está sendo mapeada, viu, gente? Nós vamos pôr nome por nome aqui, e nós vamos pedir para a população nos ajudar a acompanhar um por um, para ver que papel que estão fazendo o governo. Porque se é campanha para quem quer que seja, serão todos denunciados, não só aqui na tribuna, mas também no Ministério Público. Muito obrigado, nobre vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Júnior Rodrigues. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, complementar um pouco daquilo que nós falamos já durante alguns dias a respeito da saúde. Nós preparamos um ofício relatando todos os problemas que nós estamos enfrentando na cidade de Bauru, desde da falta de leito de UTI, do represamento de exames, consultas e cirurgias junto ao Hospital Estadual, tudo o levantamento que nós fizemos da área da saúde, nós colocamos no ofício e levamos até sábado
aquele encontro que teve com o governador Tarcísio. Eu fiz questão de fazer esse ofício e espero que ele leia, pelo menos ele pegou a mão o ofício e disse que estaria lendo o ofício no carro. Lá nós relatamos todos os problemas que nós estamos passando na cidade de Bauru. Nós precisamos da ativação de todos os leitos que tem no Hospital das Clínicas, que nós sabemos que tem espaço, e precisa ser ocupado totalmente com os leitos que comportam lá no Hospital das Clínicas. Falamos a respeito do Lauro de Souza Lima, que hoje eu acredito que é um hospital muito bom, mas não é utilizado dentro daquilo que ele pode fazer. E nós também falamos a respeito do represamento, quase 25% do represamento de exames, consultas e cirurgias que nós solicitamos e documentamos isso para mostrar desse represamento. Então, tudo que é referente à saúde, os problemas e os gargalos que nós colocamos dentro de um ofício, eu entreguei na mão do governador lá em Agudos. Então, nós acreditamos agora que ele possa, de alguma maneira, ver como a gente documentou e, se Deus quiser, que a gente venha ter notícias boas na área da saúde. Então, valeu a pena ter ido lá em Agudos para que a gente pudesse entregar em mãos ao governador esse ofício com esses relatos. Quero aqui também, hoje, como foi falado, né, dia dos advogados, né, a carreira da advocacia, enaltecer todos os advogados que fazem um trabalho muito bom aqui na pessoa também, Dr. Segala, entre vários advogados que aqui estão, juristas, que tramitam e leem muito essa parte e militam também na parte da advocacia. Mas eu não poderia deixar aqui de enaltecer, no dia 13 de agosto é comemorado o Dia do Economista. E o porquê? Porque nós tivemos aqui uma audiência com o Corecon nas últimas semanas. E o Corecon nos ajudou, trouxe, na verdade, para nós e nos ajudou a entender a importância de um projeto chamado Orçamento Cidadão. Então, a gente começou a entender um pouco mais da carreira do economista. Quando eu estive à frente aqui como presidente desta casa, nós fizemos aqui o concurso do economista. O Valdeci, que é o nosso funcionário que passou no concurso hoje, consegue nos dar todo o embasamento. Eu acho que a gente colocar técnicos dos lugares corretos para trazer qualidade daquilo que nós precisamos, porque muitas vezes não é nossa área de atuação. Então a gente precisa ter a pessoa certa, no lugar certo, para conseguir nos orientar. Então quero aqui, na pessoa do Dércio, que é o delegado regional do Corecon, aqui na nossa região, agradecer todos os economistas que é comemorado aí, né, o Dia do Economista no dia 13 de agosto, comemora-se então o seu dia, todos os economistas aqui da cidade de Bauru, o Corecon, que tem feito um trabalho muito bom, que nos ajudou nessa parceria desse projeto de lei. Então, quero aqui exaltar todos vocês, os delegados, aqueles que participaram daquela audiência pública muito bom, e você que é economista, que ajuda nessa carreira, ajuda a trazer dados, informação, a dar sustentação, porque eu falo, vereador Arlindo, que quando a gente não tem informação, quando a gente não tem dados, qualquer caminho serve, se não é. Então nós precisamos de profissionais qualificados, dos profissionais, das categorias, para conseguir nos dar o direcionamento. E aí, através dos dados, o político vem e dá o caminho que ele tem que seguir. Mas tudo precisa de dados, de informação, e com isso é através desses especialista na área. No caso aqui, então, dia 13 de agosto, fica aí o meu agradecimento a todos os economistas pela sua data, pelo seu dia, e hoje também na carreira aí, né, dos advogados, fica aí também o nosso reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio César, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Professor Sinué, eu subi aqui na explicação pessoal, para render uma homenagem a Vossa Excelência e a todos esses grandes mestres que contribuíram para a nossa formação e para a nossa vida.
Vossa Excelência apresentou um projeto, uma moção de aplauso para o interativo, né? E na sua fala agora, o senhor lembrou do Gino Cres. O Gino deu aula para mim de português, esposa dele, a Tereza, deu aula para mim de redação. Os filhos dele, o Léo, o Adriano, são amigos, moleque, enfim. E hoje os meus filhos, né, o Dudu e a Luísa, estudando numa escola onde o senhor dá aula, a Gisela, o William, o Toninho, que falecido, uma pena, que era um grande amigo. E na sua fala aqui agora, na explicação pessoal, em pouco tempo me passou um filme, porque era uma época muito diferente. Eu lembro, eu entrei no interativo na metade da 6ª série, quando nós tivemos aquela greve horrível que as escolas do Estado ficaram paralisadas. E aí, na metade do ano da 6ª série, eu fui para o interativo. E de lá eu fiquei, acho que até o 3º colegial, depois um pouquinho no objetivo. E por que uma época diferente? Porque a gente tinha amizade com os professores. Eu lembro quantas vezes nós não saímos. O senhor, a Gisela, o Toninho. A Gisela nem namorava o Toninho ainda, né? O Toninho era professor nosso de desenho. E o Toninho ainda dava em cima da professora Gisela, né? E ele comentava com a gente que ele gostava, mas ele falava, poxa, é muita areia pro meu caminhãozinho, né? E aí eles acabaram se casando, constituindo família. Temos até, acho que tem uma foto no Bar do Português que eu encontrei. Uma foto, eu preciso até voltar lá, uma foto muito antiga, quando o Fernando começou a colocar as fotos na parede, que tirou a foto eu, meu falecido pai e o falecido Toninho. E eu vejo hoje o sentimento, o tratamento que os alunos hoje, que essa molecada tem com os professores, é muito diferente. Às vezes a gente abre o jornal e vê os adolescentes agredindo, xingando os professores. Eu tenho 48 anos de idade, mas eu peguei essa época, que a gente tinha uma admiração pelo professor. E por isso até que eu fiz questão, professor, eu já te falei várias vezes, é uma pena. O senhor entrou, né, veio aqui como suplente, hoje está se despedindo, né, um até breve, porque eu tenho certeza que Bauru vai saber corrigir o erro que foi feito de não elegê-lo diretamente nesse parlamento que tanto Vossa Excelência engrandece. Pela sua cultura, pela sua educação, pelo conhecimento que tem de Bauru. E eu gostaria muito que continuasse, é óbvio, mas é o sistema eleitoral, mas eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz de tê-lo aqui, professor. O senhor, junto com o Toninho, a Gisela, o Giba, o William, o Vagnão, Circuito, Gino Cres, Tereza, o El. Uma época muito boa e eu precisava subir aqui essa tribuna para fazer essa homenagem a todos os senhores e as senhoras que contribuíram para a gente chegar aqui, até na nossa formação, não só na área educacional. Quantas e quantas vezes nós não fomos em churrascos, não saímos com os professores, chegava na sala de aula, às vezes, Arnaldinho, a gente acabava aprontando um pouquinho, né? Que é da nossa natureza, mas sempre com muita educação. Às vezes você cedia um pouquinho, os professores chegavam, ó, tá errado, puxava a nossa orelha assim, no sentido figurado, é óbvio, e a gente aprendia muito com isso. Então, professor, vereador, é uma honra tê-lo aqui, e vindo, fui seu aluno, e daquela época, daqueles outros professores, eu queria deixar registrado esse momento, a honra que eu tenho de voltar aqui, mas como 2 vereadores lutando pela cidade. Parabéns, que Deus te abençoe. Próximo vereador inscrito, o vereador Manuel Ozila, pede a palavra e a terá por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra, então somente para 2 assuntos. O primeiro deles é que nós temos um processo tramitando pela Comissão de Justiça, o processo que trata do organograma, né, dos cargos da Prefeitura. Nós havíamos solicitado uma reunião pública para amanhã, né, terça-feira, no horário da Comissão de Justiça. Recebemos um ofício, né, de que algumas pessoas da Prefeitura, o que inclui uma das pessoas que trabalhou assiduamente no projeto, está internada, né, em virtude de uma enfermidade. Então, nós já pedimos a alteração da reunião pública para, não essa terça-feira, que seria amanhã, dia 12, mas para dia 19, às 14h30, que era o horário que tinha disponível o plenário. Então, fica todos os vereadores convidados, em especial os meus colegas aí da Comissão de Justiça, vereador Bira, vereador Edson Maldonado e o vereador Juninho. Então, amanhã nós teremos a reunião ordinária dos processos que deram entrada, mas a reunião pública do projeto do organograma será dia 19, às 14h30. Eu aproveito, senhor presidente, para dizer aqui da minha alegria, né? Hoje ainda temos aqui o vereador professor Sinuê. Nós tivemos aqui, passando pela casa também, o vereador Nelsinho, nossos colegas de partido. Possivelmente na próxima semana o vereador Marquinhos já esteja de volta e o vereador Sinuê, né, se despede. Mas eu queria destacar, vereador Sinuê, e também, né, dizer que eu me sinto muito em casa com a presença sua, do Nelsinho, do Marquinho, do Sandro, porque nós temos uma grande liderança municipal, que é o nosso presidente, o Rodrigo Mandalite, né, que faz todo o esforço para que nós tenhamos no MDB realmente, né, uma família, né, que trata assuntos políticos, que tratam, né, assuntos relacionados à cidade. E para mim é como se você estivesse aqui já no meu 2º mandato me acompanhando, porque, de fato, nós temos uma vida orgânica muito grande no nosso partido, nós temos reuniões frequentes e nós debatemos esse assunto. Então, para mim, assim, é uma familiaridade contigo, com o Nelsinho, com todos os colegas do MDB, né, constante, que parece até que você está aqui desde o meu 1º mandato junto comigo, mas é que a gente milita junto, né, e para mim é uma satisfação muito grande ter a possibilidade de vê-los tornando vereador. Então, me sinto muito feliz mesmo, né, e destaco, já prepara o terno, né, que possivelmente no dia 8 de setembro, o senhor estará de volta, pois eu tiro uma licença a partir do dia 5 de setembro, né, e volto possivelmente no dia 16, né, uma viagem para um congresso lá em Nashville, nos Estados Unidos, no estado de Tennessee, de tecnologia. Então, é só um até breve, porque com certeza no dia 8 o senhor estará aqui novamente para dar sequência ao trabalho do nosso mandato, do nosso partido, né, do MDB, fortalecido com a sua presença aqui. Fico muito feliz aí, né, isso é um até breve, e porque nós estaremos sempre juntos, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, eu agradeço. Nós que agradecemos, nobre vereador. No caso do professor Sinué, acho que preparem a indumentária. Encerrado o rol de oradores, passaremos agora a um minuto de silêncio, em atendimento ao requerimento dos vereadores José Roberto Segala, o vereador Márcio e outros, para o professor Gino Cres, e
vereador Eduardo Borgo, para Aniceta Fernandes Sandrin. Nada mais havendo a tratar, agradecendo aos colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assistiu, a todos os funcionários e principalmente a Deus, esta presidência dá por encerrada a 28ª sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2025, às 17h46.